noite, estimado telespectador. Neste programa vamos fazer o ponto da situação no terreno na Ilha do Fogo, 9 dias depois do início da erupção vulcânica. 9 dias depois, o vulcão continua a semear o pânico em Chã das Caldeiras e nas zonas limítrofes. Centenas de desalojados, casas, terrenos agrícolas, hotel, escola, restaurante, o próprio centro de vigilância do vulcão, tudo destruído. Danos materiais ainda não contabilizados. Neste programa, a nossa convidada é a Ministra da Administração Interna, Marisa Moraes, a quem cumprimentamos. Boa noite. Boa noite, Senhora Ministra. Portanto, de ontem, segunda-feira, para hoje, terça-feira, a situação piorou, houve mais danos materiais na localidade de Portela. Gostaria que fizesse o ponto da situação neste exato momento. Antes de iniciar esse ponto de situação, reafirmar que estamos em plena situação de erupção, portanto a catástrofe está a decorrer. Pelo que as minhas primeiras palavras são de facto para a população do Fogo, particularmente a de Chã das Caldeiras, mas toda uma região, toda uma ilha está a ser afetada. Uma palavra naturalmente de conforto e de solidariedade. Também para com aqueles que no terreno têm sido incansáveis desde as primeiras horas, vai essa palavra de conforto, de encorajamento, para que continuemos a fazer o melhor que é possível no terreno. Qual é o ponto da situação em Portela? Portanto, a situação piorou de ontem para hoje. Sabemos que aconteceu a destruição da escola local, o hotel principal, o restaurante também, e o próprio centro que vigiava o vulcão foi destruído. Senhora Ministra, qual é o ponto da situação? Ontem, esta madrugada, estamos a falar por volta das 4 da manhã, portanto, por volta das 4 da manhã, houve de facto um afluxo de lavas muito intenso e a escola, tanto a escola, o Hotel Pedra Brava e outras, a sede da delegação municipal, foram afetados. Isso para além daquilo que tem estado a acontecer neste momento. E quando eu digo neste momento, reporto-me ao relatório das 14 horas de hoje, e que, portanto, aquilo que reportamos, e falo ainda em termos de dados preliminares, volto a referir a catástrofe a decorrer. Há cerca de 57 casas destruídas, cerca de 50 corrais, também o furo de abastecimento. Estamos a falar também de aproximadamente meia centena de cisternas, para além da área agrícola, que como sabe, é das mais ricas de Cabo Verde. Portanto, os prejuízos são, como diz, neste momento, incalculáveis. Portanto, as autoridades ainda não tiveram tempo de contabilizar os prejuízos, porque o vulcão não dá tempo a ninguém. Os prejuízos estão a ser contabilizados, naturalmente terão de ser consolidados, não é? Terão de ser consolidados, porque os dados que ainda dispomos, os dados do terreno, são ainda dados preliminares. É um trabalho que está a ser feito e pós-crise será naturalmente apresentado, não é? Mas, por aquilo que eu acabo de dizer, pode ver que de facto são danos muito graves, incalculáveis. Estamos a falar das consequências materiais, mas também temos de pensar nas consequências na própria comunidade que vive em Chã, mas também na própria Ilha do Fogo, porque há aí uma economia intimamente ligada. A comunidade de Chã das Caldeiras perdeu a casa, mas também perdeu o meio de rendimento, o seu ganha-pão. Conseguiram salvar muitos bens, mas de facto há também temos também uma população fragilizada, vulnerabilizada e que precisa neste momento de toda a nossa atenção. Ministra, nos primeiros dias, logo após a erupção, a população de Chã das Caldeiras não queria abandonar o local. Muita gente não queria, precisamente porque queria ficar a vigiar os bens.
neste exato momento, ainda há gente enchendo as caldeiras ou não, toda a gente foi evacuada? A população foi completamente evacuada. Aliás, como eu tenho dito, a operação de evacuação de pessoas, que é a primeira preocupação numa situação de proteção civil, particularmente numa situação de erupção vulcânica, é tida como a primeira medida no plano de emergência especial para as erupções vulcânicas. Isto não só por causa da lava, é preciso que as pessoas compreendam isto de uma forma muito clara, não estamos a falar apenas da lava. Eu tenho ouvido até comentários que a lava não oferece problemas porque qualquer um corre mais rápido que a lava. O problema não é apenas a lava, estamos a falar dos gases, estamos a falar do dióxido de enxofre, estamos a falar dos piroclastos que podem ser lançados a grande distância e provocam incêndios, provocam queimaduras. No passado registra-se até mortes por força dessa situação. Portanto, a evacuação tinha de decorrer rapidamente. Foi possível, e isto particularmente a partir de quarta-feira, fazer a evacuação dos bens ou resgate dos bens. Porquê? Porque as duas vias identificadas do plano como vias de saída foram atingidas pelas lavas. Lavas que no primeiro dia chegaram a atingir velocidades de 50 metros/hora. Portanto, e atingiram essas duas vias. Portanto, a estrada principal está intransitável. A estrada principal naquela zona de acesso para a Portela ficou, de facto, intransitável por força das lavas. Houve uma altura, na segunda-feira, os únicos meios que passavam eram, de facto, as Moto 4, tanto da polícia como as outras requisitadas pela Proteção Civil Municipal. Ora, foi necessário identificar um outro caminho, uma outra via alternativa de emergência. Eu estive, portanto, no fogo na segunda-feira na reunião de emergência com os presidentes de Câmara, mas também com todas as outras entidades envolvidas na proteção civil, bem assim como a Cruz Vermelha e outras instituições desde a primeira hora estavam envolvidas, exatamente para podermos fazer a avaliação, e a partir desse momento a Direção-Geral de Infraestruturas e o Instituto de Estradas, naturalmente em cooperação com a Proteção Civil Municipal e Central, fizeram esse trabalho de avaliação da via possível. Foi necessário aqui, graças a um grande envolvimento do MIEM, também identificar as máquinas, contratualizar as máquinas, sensibilizar as empresas. Uma das máquinas subiu logo na terça-feira, a outra teve de ser revestida, porque naturalmente há questões que depois dizem respeito aos pneus, etc., questões técnicas tiveram de ser tratadas, e na quarta-feira foi possível abrir uma via que permitiu o resgate de muitos bens. Senhora Ministra, uma das polémicas logo nos primeiros dias tem a ver com a ausência de sensibilização. Portanto, fala-se que as autoridades foram alertadas de que a erupção estava iminente e que deviam sensibilizar a população residente em Chão das Caldeiras, e que esta tal sensibilização não foi feita. Notou-se uma certa desorganização na evacuação depois. Esta situação poderia ter sido evitada? Não parece. A questão relativamente aos avisos já foi, julgo eu, esclarecida por diversas formas. Há uma sensibilização que vai acontecendo, há os exercícios que vão acontecendo, os tabletops que vão acontecendo, mas outra coisa é a situação real. Naturalmente, e no domingo... Mas quando o geofísico diz que o vulcão vai entrar em erupção e que deve sensibilizar a população para deixar o local... Volto a dizer que o Serviço Nacional de Proteção Civil teve conhecimento no sábado. O Serviço Municipal de Proteção Civil de Santa Catarina do Fogo, conforme já foi afirmado pelo Sr. Presidente de Câmara, responsável máximo, no sábado à noite já tinha vereadores enchendo as caldeiras a sensibilizar as pessoas, e que, portanto, para além da sensibilização, há que cumprir as orientações da Proteção Civil. Foi um apelo que eu tive a oportunidade de fazer no domingo, por várias vezes, apelo que foi feito
também pelo Sr. Primeiro-Ministro, apelo que foi feito também pelo Sr. Presidente da República, no sentido de cooperar com as autoridades. É claro que nós temos de compreender o estado de alma das pessoas. Resumindo, Sra. Ministra, a sensibilização foi feita, as pessoas é que não acataram logo no primeiro momento? A sensibilização foi feita na medida do possível. Portanto, os exercícios relativamente ao vulcão do fogo vêm-se repetindo ciclicamente, não é? Tive a oportunidade de dizer ontem, ainda em 2012, houve um forte tabletop, há um conjunto de informações que são disponibilizadas às pessoas e nesta situação em particular, nesta catástrofe em particular, de facto tivemos de reagir muito rapidamente, muito rapidamente. Há situações, e a própria Lei da Proteção Civil e o plano de contingência o deixam muito claro, há situações em que, para a proteção das pessoas, e aqui estamos a falar da proteção de vidas humanas, há que proceder a esse deslocamento da população para a segurança dessa população. Naturalmente, o ideal é que a população colabore. É claro que estamos a falar também de uma comunidade que está habituada a viver junto do vulcão. Habituada a viver junto do vulcão. Nas primeiras horas chegavam as notícias de que a erupção podia não ser tão grave, a erupção seria idêntica à erupção de 1995, que as lavas não chegariam à Portela, enfim, um conjunto de informações também contribuíram para alguma confusão, mas volto a dizer, nestas circunstâncias, e quem já vivenciou como espectador alguma catástrofe, sabe que há também um fator que é o estado de alma das pessoas. Já sabíamos, está identificado no plano também, a questão da própria resistência, a própria resistência que pode acontecer, porque não esqueçamos daquilo que está a acontecer às pessoas de São das Caldeiras. Estão em simultâneo a ficar sem casa, sem meios de subsistência, e, portanto, a salvação de alguns bens parece-lhes prioritário. Portanto, resistiam inicialmente precisamente por causa disso, queriam salvar os bens. Foi possível fazer a evacuação e mais tarde, entre quarta e quinta-feira, aliás, tínhamos previsto que a operação terminaria quinta-feira às 14 horas, mas felizmente o vulcão deu uma trégua nessa altura e foi possível continuar. E evacuar praticamente todos os bens de São das Caldeiras. Aliás, como se viu, tem-se visto nas imagens, não se tratou de trazer os bens de primeira necessidade, como acontece nas catástrofes. Trouxe telhas, trouxe molduras de portas, janelas, felizmente também dou-me conta que foi possível, e aqui também um grande esforço da própria adega de conseguir tirar o vinho de 2013. Enfim... E onde é que as pessoas estão a colocar os bens? Porque a prioridade é ter lugar para alojar as pessoas. Os pertences, onde é que estão a ser colocados? Naturalmente nos centros de acolhimento, onde já temos cerca de 840 pessoas, com tendência até eventualmente para aumentar, aumentou muito nas últimas horas, recebemos as pessoas e alguns bens de primeira necessidade que tragam. Das informações que me chegam do terreno, elas têm estado a optar por colocar em casa de familiares, também nas residências que já existiam e que estavam desabitadas, porque muitas delas são proprietárias dessas residências. Portanto, tanto em Monte Grande como em Achá da Furna, tem tido preferência pelos familiares. É claro que tanto os serviços municipais de proteção civil como o Serviço Nacional de Proteção Civil estão a tentar garantir as condições de armazenamento. Aqui, com uma grande prioridade desde a primeira hora do armazenamento, do aprovisionamento que vai sendo colocado na ilha para distribuição, e aqui há que salientar o grande movimento de todos os cabo-verdianos, de todas as ilhas, de todos os cabo-verdianos, e há que temos nestas alturas também de salientar
as coisas boas que vão acontecendo. E há uma forte mobilização de toda a sociedade cabo-verdiana e, portanto, haveria que criar as condições para que esses bens, e neste momento já temos a logística organizada, já com condições também com gestão informatizada dos bens que vão chegando, para garantir a sua melhor distribuição, não só nos centros, mas também nas pessoas que estão alojadas em casa de familiares. Os bens já começaram a chegar à Ilha do Fogo, já começaram a chegar. Os apoios começaram a chegar desde a primeira hora. Aliás, foi possível... Estou a perguntar por causa das dificuldades de ligação aérea, marítima. As dificuldades de ligação aérea, bom, o Ministério da Administração Interna tem voado. Tem voado, aliás, foi possível menos de 2 horas depois da erupção ter a equipa da Proteção Civil, acompanhada por uma equipa de 10 militares, mais os vulcanólogos da UNICV, integrando essa equipa da Proteção Civil, mais a Cruz Vermelha, representada aí ao nível do próprio Presidente, e também com disponibilização de um lugar para a comunicação social nas 2 primeiras horas. Nesse mesmo dia, por volta das 16 horas, 16h30, o barco era suposto sair às 14h30, mas houve de facto que carregar muitas coisas. Os primeiros apoios saíram aqui da praia. A partir daí, seja... Os apoios que vêm de Santo Antão, por exemplo, São Vicente, Sal, esses já apoios estão também já começaram onde... a chegar. Nesses apoios também já começaram a chegar. Como é que se está a coordenar? Como é que se está a coordenar os apoios dentro do país, Sra. Ministra? Para continuar, portanto, tivemos a oportunidade logo na terça-feira, fruto da própria mobilização da sociedade civil e de empresas aqui na praia, de transportar, por exemplo, 100 colchões para o fogo. Portanto, aqui na cidade da Praia está a ser organizado através do Serviço Nacional de Proteção Civil, com o apoio de várias outras organizações, incluindo a própria Cruz Vermelha. O papel que aqui é desempenhado é de armazenamento e projeção para o fogo. No fogo já há uma instalação, um armazém com boas condições para esse armazenamento. A equipa de logística do Serviço Nacional de Proteção Civil, com o apoio de voluntários e das câmaras municipais, faz a organização, portanto faz a recepção através de fichas informatizadas de tudo aquilo que chega, e a partir daí, consoante as necessidades de cada campo, faz a sua distribuição. Claro que isto é muito fácil quando eu estou aqui sentada a dizer como é que acontece. No terreno, isso obriga a uma operação, desde meios de mobilidade, a essa capacidade de armazenamento, de organização, etc. Portanto, está nesse aspecto e felizmente a decorrer uma enorme operação, porque aí, mais uma vez, saudar a solidariedade dos cabo-verdianos, que a solidariedade se manifesta quando é necessário. Neste momento há 3 centros de acolhimento na Ilha do Fogo. Em que centro se verificam mais problemas ou maior afluência de deslocados? Bom, o centro com maior afluência de deslocados, o que tem a ver com a sua localização, é naturalmente a Chá da Furna. Que fica perto, que fica mais perto, tem a estrada de acesso. Os centros existem desde a primeira hora. Os centros estão identificados no plano de emergência e imediatamente aí, porque o Sistema Nacional de Proteção Civil funciona multissetorialmente, portanto há nessas alturas imediatamente um conjunto de instituições que desde a primeira hora sabem onde têm de estar e a fazer o quê. Esses centros se encontram localizados em escolas, foram imediatamente abertos pela educação, particularmente pelos delegados escolares e professores, e as primeiras refeições foram garantidas até com o apoio das cantinas escolares. Portanto, esses centros estão a funcionar desde domingo. Mas nos últimos 2 dias tem havido mais procura, há mais desalojados e começam a surgir notícias de que agora falta lugar. Como é que falta lugar, eventualmente, em Chá da Furna. Nós temos estado também há vários dias, e eu vou fazer novamente este apelo. Nós temos 3 campos. 3 campos que neste momento
Naturalmente, já se passaram 9 dias e a organização é completamente diferente daquela que acontecia no primeiro, no segundo ou no terceiro dia, não é? Portanto, estamos a falar de 3 centros que neste momento já têm, por exemplo, o apoio psicológico, têm visitas regulares do ICA, porque há esta preocupação com a proteção das crianças, sendo as Caldeiras tem um grande número de crianças, há um forte apoio também de assistentes sociais, mas o campo de Mosteiros em particular tem uma configuração que permite até um melhor atendimento. Nós temos apelado às pessoas para se deslocarem para Mosteiros, para permitirem essa colocação em Mosteiros. Mas as pessoas preferem a Enxada Furna. Em Enxada Furna temos 374 pessoas, não é? Em Monte Grande 295. E em Mosteiros, 169. Ora, Mosteiros é aquele que tem lugares disponíveis. Portanto, este apelo nós compreendemos e somos profundamente solidários, sabemos que as pessoas querem ficar o mais perto possível de chão. Mas estamos a falar de alojamentos de emergência precários, estamos a falar de campos de alojamento. Não é? E onde, neste momento, há lugar e há melhores condições, é de facto em Mosteiros. É sintomático que, de facto, a Enxada Furna, com as condições de localização que tenha, seja aquele campo que tenha mais pessoas, 374, portanto, mais do dobro de Mosteiros. Portanto, Mosteiros tem lugar. É esse apelo para as pessoas dessa colaboração, porque aí, de facto, conseguiremos providenciar-lhes melhores condições. Em algum momento a polícia teve a necessidade de proceder à evacuação forçada das pessoas? Ou quando se sentiram em perigo? As pessoas aderiram a partir de uma determinada hora, quando os contornos da própria erupção começaram a ficar claros, e começou a ficar claro que não se tratava de um exagero, mas sim de uma cautela que se impunha, começaram a colaborar. O que tivemos nos dias seguintes foi a tentativa das pessoas acederem para resgatar os seus bens. Para além disso, outras situações que se colocam no terreno, como a questão dos criadores de gado, que foi necessário de facto resolver, porque há muito gado enchendo das caldeiras, cerca de 60 criadores ou mais, e de facto os animais não podiam ficar abandonados. Portanto, para além dessa afluência justificada, temos também outras afluências por parte de turistas, de curiosos, não é? Pessoas que não estão envolvidas na operação, não são voluntários, não estão identificadas e, naturalmente, como é habitual nestas alturas, a tentativa de aproveitamento por parte de indivíduos. Portanto, a polícia teve de montar os seus perímetros, aliás, a polícia atua em várias dimensões nestas questões, atua naturalmente tendo em atenção a própria questão da segurança, a disciplina do trânsito, mas também atua como agente de proteção civil. E nesse aspecto é preciso dizer que a Polícia Nacional não mediu esforços. Aliás, ninguém no terreno mediu esforços para ajudar desde a primeira hora. Portanto, foi necessário montar perímetros. As pessoas, para acederem a chão, têm de estar identificadas e autorizadas para o efeito. Por exemplo, os criadores de gado estão identificados e, portanto, estão credenciados, chegam ao checkpoint, identificam-se e podem passar. Temos outro tipo de acesso pelas montanhas e as pessoas, quando são encontradas lá dentro, sem essa credenciação, são, de facto, expulsas. Com maior ou menor dificuldade... surgiram alguns conflitos entre a polícia e a população. Até noticiamos um caso de espancamento. Esse caso, bom, enfim, a própria Polícia Nacional já desmentiu, o pessoal no terreno, mas são situações que serão averiguadas a seu tempo próprio. Portanto, o indivíduo em causa mostrou as lesões. Poderemos averiguar a seu tempo próprio, será averiguado, como tem sido sempre averiguado quando chegam denúncias à Polícia Nacional, ao Ministério da Administração Interna. Portanto, está-se a averiguar o caso. A Polícia Nacional também já apresentou a sua versão dos factos.
e de facto temos relatórios da Polícia Nacional que nos vão dando conta de pessoas identificadas, referenciadas como assaltantes na Ilha do Fogo. Portanto, há um trabalho que tem de ser feito, temos de ter a consciência, estamos numa catástrofe, nem tudo corre sem incidentes, aliás, seria praticamente impossível que decorresse sem incidentes. Esses incidentes que ocorrerem estão a ser registados e serão tratados a seu devido tempo.